Daqui a pouco eu volto com mais notícias para vocês. Até já. Ok, eu já estou aqui no meio, olha só, de plantas. Esse estúdio hoje está uma delícia, porque sempre que tem pautas com animais, com plantas, eu sinto que a energia do estúdio fica diferente, fica mais gostosa, fica modificada, né? Justamente por conta dessa coisa gostosa que eles trazem pra gente. Por isso que a gente gosta tanto de ter esses elementos em casa, né? Que fazem toda a diferença, não deixa só o ambiente mais bonito, mas muito mais gostoso também. No nosso plantão de jardinagem hoje, eu tô recebendo o Edmilson Alves Silva, que é paisagista. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo à nossa revista. Obrigado. Olha, obrigado por ter trazido tantas opções de plantas pra gente que estão tão lindas. Vamos comentar para as pessoas de casa que de repente conhecem a planta, mas não sabem quais são as espécies, os nomes delas. Essa aqui é a pata de elefante, né? Exato. Essa aqui é uma pata de elefante bem exótica, né? Ela é tão bonita, essa planta, né? Muito linda. Essa é uma planta fácil de ter em casa, né? Ela requer cuidados, mas ela não é uma planta tão sensível. Ela requer cuidados, mas torna-se uma planta sensível também. Ela é sensível? É sensível. Em que sentido? Excesso de água. É uma planta que você não pode exagerar na quantidade de água. Ah, é? Entendeu? Senão ela reclama. Exatamente. A falta de água também torna a planta ficar bem sensível. Então tem que ser na medida? No caso da pata de elefante... Exatamente. Uma planta dessa aí, eu te recomendo assim, umas 3 irrigações semanais. Tá. 3 irrigações semanais. Você divide o período da semana por 3 e faz as irrigações. E num vaso desse tamanho seria o que a medida para as pessoas terem uma ideia de proporção? Um copo d'água daquele americano ou uma jarrinha? Quantos ml? Não, seria interessante você, cada operação de irrigação, você utilizar 1 litro de água. 1 litro? 1 litro de água. Tá. Verificar até o ponto que a água chega no prato. Tá? Quando Chegou sair no prato, pouquinho de água, exatamente, aí você para. Tá. Isso aí é importante ver. E cada rega é bom ficar atento também para verificar se não existe também excesso de umidade, né? Para você não estar regando a planta em condições excessivas. Tá. Porque senão dá problema. Vamos falar um pouco dessa também que eu acho lindinha. Essa é aquela lança, né? A espada, como é que ela chama mesmo? Essa aqui é lança de São Jorge. Lança de São Jorge. É uma planta bem utilizada. É linda. Hoje. Você tem a opção de usar ela em qualquer tipo de vaso, até vasos de vidro também. Tá. Entendeu? E é uma planta... é da família das suculentas ou não? Exatamente, isso. Ela é grossinha, né? Agora, essas aqui que estão aqui embaixo são plantinhas mais rasteiras, né? Exato. E elas são tão bonitinhas, a gente consegue... Esse formato dela, a gente tem que fazer, né? A gente precisa cortar para ela ficar uma bolinha. Exatamente. Que planta é essa? É buchinho. Buchinho? É uma planta bem conhecida. E ela é topeada para ficar dessa forma. Super lindinha. E essa do meio, qual que é? Essa bem delicada é a Eugênia. É uma outra variedade de planta parecida com um buchinho, a folhagem é diferente. A folhinha dela parece um alecrim, né? Exato. Super bonitinha. Agora essa é a ráfia? Essa é a palmeira ráfia. Palmeira ráfia, super bonita. É uma planta que vai bem também na parte interna de ambientes fechados. Mas ela precisa de uma luz indireta ou não? Essa planta ela suporta bem meia sombra, sombra integral. Vai bem também no sol, embora ela dá uma amarelada um pouco, né? Tá. Mas ela é ótima para meia sombra e sombra. Tá. E aqui atrás da gente, olha, tem mais 3 espécies diferentes. Falando em palmeira, essa aqui é uma palmeira também? É uma espécie de palmeira também, a palmeira fênix. Uma planta bonita, né? Uma folha muito bem bonita. fininha. Exato. Também é boa para ambiente interno? Boa para ambientes de meia sombra e pleno sol. Você não pode usar essa planta aqui num ambiente totalmente ensolarado, né? Tá. Porque, você, no caso de uma varanda, se você for usar numa varanda, você tem que utilizar meia sombra a um ambiente totalmente ensolarado, desculpa. Ela não pode ir totalmente na sombra. Ah, tá. Porque senão ela não vai definha. gostar. Exatamente. Tá bom. E essa aqui qual é? Essa é a Pleumele, né? É uma espécie de variegata. Existe a Pleumele verde também. Essa daí é a variegata. Tá. Bem bonita. E essa última aqui? Bom, essa daqui é uma chiflera, uma braçaia. Tá bonito, né, o que fizeram com o tronco dela. Ela foi crescendo assim? É torcida essa planta. Ela foi torcida. Fica pra cá um pouquinho pro pessoal conseguir ver aí. Então assim foi a forma como foram trançando o tronco dela. Isso mesmo. Super bonita, né? Legal. Bom, tem perguntas já chegando aqui.
das pessoas que estão em casa, várias dúvidas, por isso hoje o plantão é ao longo do programa até o meio-dia. O Edmilson vai ficar com a gente, tá? A pergunta agora é da Norma Sueli. Tem como plantar árvores frutíferas em vasos? Tem. Tem? Quais são os tipos que são possíveis? É possível usar as plantas frutíferas, só que você tem que ficar atento ao tamanho o porte do vaso, tá? É muito importante, quando você for escolher uma planta frutífera, você tem que ficar atento no tamanho do vaso, porque você vai dar uma condição de sobrevivência a uma frutífera maior. A planta vai ter mais uma longa vida, entendeu? Então, se a gente percebe que a raiz já se expandiu, que a planta não está crescendo mais, eu preciso transferir para um vaso maior. Exatamente, você tem que fazer um transplante, um replantio para um vaso maior. Quando a planta frutífera está num vaso pequeno, você tem que jogar ela num vaso maior, que seja proporcional ao seu desenvolvimento. E eu tenho que tomar um certo cuidado se eu quiser colocar uma planta dessa dentro de casa, porque dependendo do tamanho que ela vai tornar, né, que ela vai tomar, ela pode comprometer ali o espaço, né? Porque existem árvores frutíferas muito grandes. Exatamente. Em primeiro lugar, não é recomendado uma frutífera para um ambiente interno. Ah, teria que ser externo. Uma varanda, uma sacada, é recomendado. Tá. Aí você teria que escolher. Tem algumas frutíferas bem utilizadas hoje, que é romã, pitanga, jabuticaba, entendeu? Acerola. Essas são plantas típicas que vai bem numa varanda. No quintal. No quintal, exatamente. Agora, para ambiente interno, é descartado o cultivo desse tipo de espécie. Tá certo. Bom, gente, o Edmilson Alves Silva, paisagista, vai continuar com a gente aqui ao longo do programa, respondendo a várias dúvidas sobre jardinagem. As plantas vão continuar aqui também, estão deixando o nosso estúdio muito mais bonito. A gente volta já, tá bom? A conversar. Obrigada, Edmilson. O que eu degustei agora foi de chocolate, simplesmente maravilhoso. Voltando ao nosso plantão de jardinagem, vou falar com o Edmilson, porque agora ele vai explicar pra gente como replantar um vaso, né? Vamos supor, acabei de comprar uma ráfia bonita como essa aqui. Normalmente ela vem assim, né? Ela vem neste plástico, nesse vaso que eles colocam meio improvisado, né? Elas vêm acondicionadas nesse tipo de recipiente. Quando chega na tua casa, você tem que tirar e colocar num vaso e plantar definitivo. No local definitivo, no vaso definitivo, né? E aí como é que a pessoa faz a escolha do tipo de vaso que ela quer? Tem que ser de acordo com a planta ou a pessoa pode dar ênfase na decoração da casa dela? Tem planta que pede um vaso de barro, planta que pede um vaso de concreto, ou pode ser um de vidro, ou tanto faz, a pessoa pode dar ênfase na decoração? Não, a pessoa pode priorizar seu gosto, o gosto, né? Pessoal, tá. Seu gosto pessoal é importante nessa hora, mas escolhendo o vaso que seja proporcional ao porte da planta. Então a questão é o tamanho sempre. Exatamente. Tá. Então, no caso, quando a gente compra uma ráfia como essa aqui, eu preciso comprar, óbvio, um vaso maior do que a base que está sendo usada hoje. Exatamente. Tem que ser vasos para um tipo de recipiente desse aí, vaso que chegue a 40, 45 centímetros de tamanho, de diâmetro, né? Pode começar então, fica à vontade. O que a gente precisa? Bom, vamos começar. Primeiro, depois que você escolhe a planta, seria a palmeira ráfia, ela vem acondicionada nesse tipo de recipiente, como eu falei, né? A gente vai fazer primeiro a drenagem aqui, utilizando esse tipo de produto. Primeiro precisa colocar, é argila, né? Argila expandida. Aquela argila expandida, que ela é aquela, né, uma pedrinha extremamente leve. É um produto inerte, entendeu? Que serve para poder facilitar a drenagem. Tá, então essa é a primeira camada que se coloca embaixo. Tá. A quantidade dessa argila que a gente precisa é uma quantidade que cubra o fundo só? Que cubra o fundo, que dê uma boa drenagem. Mais ou menos assim, mais popularmente, 3 dedos de argila. Da base para cima, né? Precisa ter um furinho no fundo do vaso? Precisa, que é para a água ser drenada, né? Exatamente, sair, né? Para a água sair. Tá, o que eu preciso colocar depois? Em seguida você pega uma manta, chama manta de bidim, né? Você joga sobre a argila. Essa manta é importante, a gente também encontra em casas de jardinagem, né, Edmilson? Exatamente. Tem o tamanho que você quer. Essa manta é importante para quê? Para que a terra não saia junto na hora da drenagem? Para que a terra não saia, né? Não adentre sobre a argila e provoca um entupimento. Acaba com a função dela, Exatamente. Né? Que seria drenar, a terra entra e cobre tudo, né? Exatamente. Tá certo. Então você impede o lixiviamento da terra, para a terra não ir embora. Próximo passo. O próximo passo, pegar
o vaso, esse recipiente aqui, você vai tirar a planta do recipiente. Tá. Algumas pessoas plantam do jeito que está aqui. Não é recomendado. Não né? é bom colocar com plástico. Não é bom. Você tira o recipiente e planta definitivamente no vaso. Porque senão a gente não vai dar espaço para a raiz expandir, né? Exatamente. Aí não faz muito sentido trocar. E o vaso assim, ele pode acumular água, que é um PVC. E aí pode reduzir a vida útil da planta, né? E provoca podridão, né? E em consequência disso vem fungos e bactérias. Isso é prejudicial para as plantas. Tá. Então, na hora de tirar também o vaso, tem que tomar cuidado e Bem segurar cuidado. todos os cabinhos como você está fazendo. Exatamente. Todas né? as hastes, prende direitinho. Pronto. Depois que fez isso, você pega o substrato, que é essa terra. É uma terra vegetal. Existem vários tipos de terra, né? É interessante comprar aquela terra já com humus de minhoca ou não? Uma terra vegetal é melhor. Só o humus não se utiliza. Ah, é? Você tem que utilizar só primeiro a terra vegetal. Consequentemente, na manutenção das plantas, você pode ir adicionando o humus. Tá. Conforme o desenvolvimento da planta. Tá certo.